Olá, nessa aula nós vamos analisar essa nova proposta, esse novo caminho do ensino e aprendizagem do violino. Mas para isso é muito importante, primeiramente, nós analisarmos as escolas tradicionais, alguns métodos tradicionais e que são mais usuais. Eu poderia hoje mencionar muitos métodos, mas vou me ater a apenas dois. O primeiro é o Suzuki e o segundo é o All Four Strings. Esses métodos funcionam? Eles são bem tradicionais, bem usuais. Será que eles funcionam? E sem dúvida nenhuma, eles funcionam. Eles dão muito resultado. E o que me fez despertar para esse novo caminho foi justamente analisar esses métodos e perceber que eles funcionam. Esses dois métodos, por exemplo, sabendo aplicá-los, eles nos garantem um desenvolvimento técnico, eles nos garantem um desenvolvimento musical. Então, o que eu fiz? Eu fui analisar. E se você fizer o mesmo, você vai perceber que é o seguinte: são métodos que trabalham repertório. Só que antes de cada melodia proposta desse repertório, são sugeridos alguns exercícios preparatórios. Essa é a sequência lógica. Exercícios preparatórios que têm fortes relações com a melodia proposta. Ok? É simples assim. Outra observação que me chamou a atenção. Esses métodos, eles trabalham um repertório baseado em músicas folclóricas ou músicas tradicionais, melodias tradicionais, e também alguns temas da música clássica ocidental. Isso que me preocupa um pouco, esse repertório utilizado nesses métodos. Mas por que me preocupa? Porque eles fogem um pouco da realidade sociomusical nossa. E se você chegou até aqui nesse vídeo, nessa aula, é porque você tem um interesse em um repertório específico. É porque você tem um interesse em aprender violino para tocar um repertório específico, para tocar música gospel, para tocar música cristã. E isso também me preocupa. E eu acredito que o seu maior desejo é dominar um repertório gospel, é dominar um repertório de músicas cristãs. É por isso que você chegou até aqui, certo? Então vamos analisar mais um pouquinho. Se nós optarmos por escolher esses métodos, o All Four Strings ou o Suzuki, por exemplo, para o nosso desenvolvimento musical, nós vamos, de certa forma, durante 6 meses, 1 ano ou até mais, estarmos imergidos em um repertório que foge um pouco do nosso contexto social musical. Nós temos o sonho, nós temos a vontade de tocar música gospel, nós temos vontade de tocar no violino música cristã. E de repente nós vamos ficar durante 6 meses, 1 ano ou até mais, 1 ano e meio, tocando músicas folclóricas, músicas tradicionais, músicas clássicas ocidentais, que não são nem de compositores brasileiros, que não tem, de certa forma, um vínculo direto com o Brasil, ou um vínculo direto com o nosso momento sociomusical. E aí eu já vou jogando a real para você. É um mito acreditar que somente esses métodos dão resultado. É um mito acreditar que somente esses métodos vão nos proporcionar subsídios técnicos para que nós consigamos, depois então de 1 ano e meio, 1 ano, conseguir tocar o nosso repertório específico, conseguir tocar uma música gospel. Isso é um mito. Esse não é o único caminho. Então o que nós precisamos fazer? Analisar. Analisar o que o Suzuki pensou, como o Suzuki elaborou o método dele, e então elaborarmos o nosso. Então vamos lá. Resumidamente, o Suzuki pensou o seguinte: olha, eu preciso desenvolver habilidades com um repertório, com a utilização de um repertório. Então o que eu vou fazer? Para cada técnica que eu quero que o meu aluno tenha, eu vou escolher um repertório próprio, um repertório específico, uma melodia específica que contenha subsídios técnicos para que ele se desenvolva. Certo? Por exemplo, a primeira melodia que aparece para um aluno que se propõe a estudar o método Suzuki é o Brilha, Brilha, Estrelinha. O Suzuki escolheu essa melodia por quê? Porque ele queria, primeiramente, desenvolver no aluno habilidades, primeiro, de conseguir tocar
essas duas cordas, por exemplo, no violino, corda Lá e corda Mi, né? Ele pensou, olha, eu preciso desenvolver no aluno a habilidade de conseguir mudar de corda, da corda Lá para a corda Mi. E outra coisa que ele pensou, olha, eu quero ensinar 6 notas. Eu quero ensinar 6 notas para o meu aluno. Eu quero que ele consiga tocar 6 notas, que ele tenha fluência nessas 6 notas. Então ele escolheu uma melodia que se adequasse a essa proposta. O Brilha, Brilha, Estrelinha é uma melodia que contempla, na tonalidade de Lá maior, a mudança de corda Lá para Mi e contempla também o ensino de 6 notas. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Ok? Ele pensou em arco simples, juntando 6 notas. Essas notas, às vezes, elas se repetem, né? Sempre repetição de nota. 2, Lá, 2, Mi, 2, Fá, e assim por diante. Então, essa é a primeira proposta do Suzuki, né? Ele escolheu uma obra que contemplasse as habilidades propostas por ele, que era mudança de corda e ter o domínio de 6 notas iniciais. E assim ele continua. Para cada habilidade proposta, para cada habilidade que ele quer que o aluno adquira, ele propõe uma melodia diferente. Só que ele fez uma pesquisa muito cuidadosa, muito detalhada. Então, se ele quer que o aluno compreenda uma nova técnica de arco, ele foi lá e pesquisou no repertório folclórico, no repertório tradicional, na música clássica ocidental, alguma pequena melodia que contemplasse aquilo. E então ele formou o primeiro álbum, né, do Suzuki, Suzuki Volume 1, parte 1, com 17 melodias que funcionam, dão resultado, porque elas foram cuidadosamente analisadas, pensadas. O Suzuki, por exemplo, quando ele quer ensinar uma nova nota para o aluno, ele propõe uma nova melodia, ok? Uma melodia que contemple aquela nova nota. Quando ele quer propor uma nova tonalidade, que o aluno tenha domínio de uma nova tonalidade no instrumento, né, por exemplo, Sol maior, ele vai lá, por exemplo, e aplica um minueto em Sol maior. Naquele minueto em Sol maior, ele trabalha a tonalidade de Sol maior, com as notas específicas daquela tonalidade. Quando ele quer trabalhar um golpe de arco específico no violino, ele escolhe um repertório específico. Então ele escolhe uma música, uma melodia que contemple aquele golpe de arco e dá resultado. E outra coisa, antes de cada nova melodia que tem no método Suzuki Volume 1, ele propõe exercícios preliminares que vão facilitar com que o aluno assimile alguns aspectos que são contemplados na música. O segredo é esse: escolher um repertório de acordo com a habilidade que você quer adquirir. Certo? O All for Swing faz a mesma coisa. Só que o All for Swing, ao invés dele começar na tonalidade de Lá maior, ele começa com a tonalidade de Ré maior. Só que ele usa praticamente quase as mesmas melodias tradicionais, folclóricas, melodias da música clássica ocidental. Certo? E antes de cada música proposta, ele propõe exercícios preliminares. É basicamente isso. Dito isso, analisado isso, eu me questionei. Olha, é possível, será, usar a mesma metodologia, a mesma concepção, as mesmas ideias de escolher um repertório específico para adquirir aquela técnica, antes daquele repertório propor alguns exercícios preliminares, mas usando somente repertório cristão, usando somente repertório gospel? É possível fazer isso? E eu tenho feito isso. Eu experimentei isso. Sempre que eu quero desenvolver no violino alguma habilidade técnica específica, eu recorro a um novo repertório. É lógico, isso é feito de forma cautelosa, cuidadosa.
certo? É importante você analisar isso. E outra coisa, eu tenho aplicado isso com os meus alunos e tem funcionado. É muito simples. É somente você propor um repertório, propor uma nova música para a habilidade que você quer que seu aluno desenvolva. Para isso, você cria alguns exercícios preliminares, mas que tenham forte e total ligação com a melodia proposta. Certo? Esse é o segredo. Agora eu lanço uma problemática para você. Será que você consegue escolher o seu próprio repertório? Você que está iniciando no violino, ou já iniciou e tem o nível intermediário, será que você consegue sempre escolher uma obra para que você consiga então se desenvolver tecnicamente? Sem você ter que recorrer aos métodos tradicionais, você utilizar somente o repertório que lhe agrade, né? Você que gosta, que tem o sonho de tocar música gospel, que tem o sonho de tocar música cristã, que tem o sonho de louvar a Deus. Será que você consegue escolher louvores, escolher música gospel, escolher melodias cristãs que possibilitam um desenvolvimento técnico, que possibilitam um desenvolvimento musical, que possibilitam uma fluência musical? Essa escolha tem que ser muito cuidadosa, essa escolha tem que ser muito coerente. Por quê? Se você não fizer essa escolha de forma cuidadosa, de forma coerente, ela pode resultar em frustração. Isso mesmo. Você pode se frustrar, né? Porque o Suzuki ele foi muito bem elaborado. Ele foi cuidadosamente planejado. E se de repente você fala, ok, vou abrir mão do Suzuki, mas vou fazer a minha escolha cuidadosa. Se for cuidadosa, se for coerente, se for cautelosa, vai dar certo. Não tem como dar errado, ok? Não tem como dar errado. Eu acredito que você é capaz de fazer essa escolha de repertório, mas ela tem que ser cautelosa, ela tem que ser muito cuidadosa, para você não se bloquear, para você não se frustrar, ok? Agora, se você não está se sentindo seguro para escolher esse repertório, né, esse repertório gospel, esse repertório cristão, de forma cuidadosa, se você ainda tem receios de fazer uma má escolha em relação à música que você tem que estudar agora, ou qual é a próxima música que vai te lançar a um nível técnico mais avançado, que vai proporcionar a você um desenvolvimento técnico, um desenvolvimento musical, eu te convido então a conhecer o Christian Violin. O Christian Violin é um método pensado cuidadosamente no repertório cristão, cuidadosamente no repertório gospel. Foi feita uma pesquisa, um levantamento e colocado em ordem de desenvolvimento técnico, de desenvolvimento musical. Eu já fiz essa pesquisa para você. Eu já coloquei em uma ordem de desenvolvimento técnico. Basta somente você conhecer essa metodologia, basta somente você conhecer esse método. E olha que interessante, é um método prático, é um método que valoriza a prática, é um método que valoriza a performance. Para cada melodia escolhida, pensada para o desenvolvimento técnico, foram propostas também atividades, exercícios preliminares que favorecem a assimilação dos aspectos técnicos que vão ser aplicados na obra. O método e curso Christian Violin foi pensado, elaborado e desenvolvido de forma cuidadosa. Se você então quer aprender violino dessa forma, utilizando um repertório gospel, um repertório cristão, e louvar a Deus desde as primeiras notas, adquira o método e curso Christian Violin. Bons estudos e lembre-se, existe um novo caminho para o ensino e aprendizagem do violino.